né, que a gente nem acabou que nem fechou, porque eu não permito que as pessoas encerrem o assunto, né? Eu vou sempre botando uma questão em cima da outra. A gente tinha falado sobre o filho onipresente, que era o episódio lá com o Felipe Miguel e o pai dele, né? Sim. Ah, como é que se explicaria isso em relação ao que acontece hoje? Você acha que isso seria o quê? O que Ok. você acha? Qual a explicação que você daria? Você acha Então que vamos seria lá. um espírito enganador disfarçado? Você acha que seria uma alucinação coletiva? O que você. Não, não necessariamente. Veja bem, nós estabelecemos que os seres, né, eu vou usar seres celestes, ok? Porque se eu falo anjo, se leva para o lado religioso de uma vertente única, Aham, ok? Os seres foram criados e eles foram criados com 12 clãs estabelecidos. Dá para mostrar isso dentro da Bíblia, quais são os 12, ok? São 3 categorias com 4 subdivisão cada uma. sim. Quando houve a queda, obviamente, nós estamos, se estivermos falando de anjos, nós estamos falando de anjos, ok? E de anjos caídos, que nada tem a ver com demônio, Sim. ok? Nada tem a ver com demônio. Estes seres que perderam, então, este propósito específico para qual eles foram criados, eles passaram a continuar suas trajetórias e não perderam o lugar na sua habitação onde eles estavam. Contudo, não tem mais o mesmo propósito, o que nós falamos de início. Sim. Com o passar do tempo, e isso data lá do primeiro século, do início da igreja, os teólogos que foram surgindo da igreja, dentro dos concílios que foram acontecendo, eles pegaram uma palavra do apóstolo Paulo, né? E Paulo diz assim: cuidado com a prática do culto aos anjos, ok? Prática do culto aos anjos. Então, eles pegaram isso e eles literalmente limitaram a comunidade de fé da sua época em ter contato com estes seres, ok? Eles perderam esse contato, mas a igreja do primeiro século, a igreja dos discípulos, dos apóstolos, enquanto eles ainda estavam vivos, ela se relacionava muito com os anjos, Sim. com os seres celestes, ok? Então, quando eu ouvi esse relato no canal, me chamou muita atenção um fato que aconteceu com o apóstolo Pedro. Veja, esse texto está lá no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, para quem desejar ler. Pedro está preso, Tiago foi morto, está preso Tiago, que é irmão de João, ok? Tiago e João, os filhos de Zebedeu, Tiago está preso junto com Pedro. Tiago foi morto e Pedro estava aguardando passar o Shabat, ok? O sábado, o dia dos judeus, para que Herodes o apresentasse ao povo para também ser morto. A igreja se reuniu, né, a comunidade de fé se reuniu na casa de Maria, mãe de João Marcos, que é o escritor do Evangelho de Marcos, né, segundo a ótica de Marcos, se reuniu e começaram a orar pedindo que Deus tirasse Pedro da prisão. Pedro está dormindo, um anjo vai lá e acorda ele. A Bíblia usa esse termo, anjo, ok? Acorda ele. Diz, Em todas Pedro, as traduções se usa anjo. em todas as traduções, Tá. ok? Pedro, acorda, Pedro. Veste a sua capa, calça a sua sandália, segue-me. Pedro virou para o lado e continuou dormindo. Agora veja, mataram um amigo seu, você está aguardando passar o dia que é o dia sagrado para os judeus, para você também ser morto, você vai dormir? Primeira pergunta. Ah, Segunda pergunta é, se um anjo te acordou, mandou você vestir para acompanhar ele, na você vai hora. virar para o lado para continuar Na dormindo? hora. Na hora. No, Vou. no mínimo, Daniel, o Tô que de barba aconteceu foi o feita. Tô de barba seguinte. feita em 2 minutos. Ué. Mas no mínimo o que aconteceu com Pedro foi o seguinte: ele não tinha mais noção de realidade. Já tava já também biruta, sabendo que ia morrer, né? Não, e não só isso, mas eu acredito que o enxergar a coisa espiritual, enxergar o outro lado, era tão realidade para Pedro, que, veja, a sombra dele curava os enfermos. Sim. Então, o contato com o mundo espiritual estava tão aflorado nele, ele estava tão aberto para isso, que ele já não tinha mais noção do que era realidade e o que não era. Ou então ele podia estar, tipo, revoltado porque ele tava preso, com todas as coisas que ele fez, né? Sim, Foi mas veja preso, bem. sei lá, tipo, já. Deus podia ter me tirado daqui há muito tempo. E pum. Não Sim, tirou até agora, matou meu irmão. Então agora esse cara aqui que ele tá querendo. Valeu, tchau, tchau.
Pum. Mas eu vou te mostrar que não é isso. Veja bem, vou te mostrar que é essa ideia de ele não ter mais noção do que está acontecendo. Ah, Ok? Do que é realidade e o que é visão do mundo espiritual. sim. O anjo, pela segunda vez, acorda ele e diz assim, ó, coloca tua capa, calça tua sandália e segue-me. E ele começa a acompanhar o anjo. Pedro está guardado dentro de uma prisão romana. 4 quaternos de soldados, são 16 soldados. 4 na retaguarda, 4 na dianteira e 4 cada lado. Eles passam por meio desses soldados, atravessam todas as portas que estavam fechadas dentro da prisão romana, e quando chega na última, de ferro maciço, que dava para a rua, ela abre sem o contato de mãos. Ok? O ser que o acompanhava não tocou na porta. A porta abriu sem contato algum. Eles saem na rua, começam a andar na calçada, e quando eles dobram a esquina, o texto bíblico diz: Pedro percebeu que não se tratava de uma visão. Veja, até ali Pedro achava que era uma visão. Uhum. Não tinha mais noção de realidade. Ok? Bom, vai ficando mais interessante. Pedro decide ir para onde? Para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Quando ele chega lá, ele bate na porta, o povo está orando, pedindo para Deus tirar ele da prisão. Ele bate na porta e uma menina chamada Rode vem atender a porta. Ela abre a janela, a portinhola que tinha para poder enxergar quem era. Ela vê que é Pedro e ela fecha e não abre a porta, ela vai contar para o pessoal lá dentro. Ela diz assim, olha, Pedro está na porta, batendo. A comunidade de fé reunida diz assim, não é Pedro, porque ele sabia onde Pedro estava, aquela prisão era impenetrável. Sim. E era impossível alguém fugir dela. Então eles estão orando, clamando, mas contudo não há fé suficiente para ver um milagre acontecendo. Como eles sabiam onde Pedro estava, eles dizem assim, não é Pedro, é o seu anjo. É o anjo de Pedro. Ou seja, o povo, a comunidade de fé, conhecia o anjo de Pedro. Então vamos parar para pensar no caso do menino, ok? Eu acredito que o menino estava mesmo lá, quartelado, fazendo serviço militar naquele dia, ok? E o anjo dele foi visitar. O anjo dele, eu acredito que o ser espiritual, o ser celeste que o acompanha e que faz a salvaguarda da vida dele, é quem foi lá, deu uma passada lá no ambiente lá, pra conversou ajudar, com as alguma pessoas, coisa, ok? E é isso que creio. Caraca, que viagem. Gosto muito. Gosto muito. Mas aí, mas por que ele teria a mesma fisionomia? Veja, se eles identificam Pedro como sendo o anjo de Pedro, é bem provável que ele assumia ali a sua característica, né? Sim. Porque eles podem assumir qualquer característica, esses seres. A Bíblia mesmo diz, em determinado momento, Paulo falando sobre esses seres espirituais, celestes, Paulo diz assim, olha, mesmo os caídos, ok? Ele usa um outro termo, mas vamos assim, mesmo os caídos, eles podem até aparecer numa roupagem de um anjo de luz. Eles podem aparecer da maneira que eles desejarem. Agora me diz uma coisa, quando Pedro saiu da prisão, ele desencontrou com esse ser na casa de Maria ou já tinha saído Não, antes? Quando eles fizeram a esquina, né, quando eles manobraram a esquina, quando isso aconteceu, o anjo separou dele. O anjo que ele estava seguindo desapareceu. Sim. Aí Foi nessa hora que ele percebeu que não era visão, que era real. Caraca, porque ele tinha Pedro, achado que ele tinha saído de lá num devaneio. Mas que o corpo dele estava lá ainda, Uhum. que ele teria que voltar. E aí a gente tem a viagem astral também explicada, porque ele vai falar exatamente isso. Pedro não teve noção que ali não era visão, era Não era real. viagem astral, ele estava lá mesmo. Mas Estava beleza. lá. Aí Pedro chegou lá, não abriu na porta para ele. O que ele fez? Pedro foi embora. A Bíblia diz que Pedro seguiu o seu caminho, foi para uma outra localidade. Ele não entrou naquela casa. E saiu da prisão mesmo. Como é que Sim, ficou saiu o da prisão rebuliço lá mesmo. na cadeia? O pessoal falou Tanto o que quê? no dia seguinte, Ah, cria-se um problema com Herodes e os soldados. Como explicar a ausência de um homem aquartelado dentro de uma prisão romana por 16 soldados? teve esse quiprocó lá com os carcereiros também. Sim, Isso sim, tem documentado. sim. Caraca. Isso tá em que livro? Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12.
Caraca, isso é muito sinistro. Aí depois Pedro continua o caminho dele Isso. vai até. Vai Sim, ele bastante vai tempo. até no final da vida dele, onde ele é morto, né? Sim. Foi Pedro que foi crucificado de cabeça para baixo, não? Sim. Embora não haja relato bíblico disso, apenas historicidade. Sério? Por que chegaram a essa conclusão? Jesus diz para Pedro do tipo de morte que ele deveria honrá-lo, dizendo que no final da vida dele ele seria levado para um lugar onde ele não queria ir, ok? Aí os historiadores do primeiro século é que vão dizer que a Bíblia não diz a morte, a não ser Paulo e, né, Tiago, que está registrado, mas a maioria dos apóstolos, a Bíblia não fala das suas mortes. Caramba. Então, você vai ter nos historiadores dizendo que em tal ano, né, já agora da era cristã, morreu o apóstolo tal, decapitado ou morto, como o caso de Pedro, de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo, porque ele não aceitou morrer como mestre. Caramba. Caraca, isso é muito louco. Mas é isso que eu não entendi, porque assim, a crucificação de ponta cabeça, ela era. Ela era. Ela era. Caramba, como é que se diz? Ela era ordenada para que tipo de crime, assim? Era comum ou não? Não, ele só não aceitou morrer como mestre, né? Não quero morrer como o mestre morreu. Ah, entendi. Ele não se achou digno de morrer como mestre. E aí fizeram isso. Isso. Caraca, que loucura. É, porque esse lance de cabeça da cruz do crucifixo de cabeça para baixo ganhou um outro significado com o passar do tempo, né? Sim, Ganhou sim, um significado meio que satanista ou alguma sim, coisa assim, né? sim. Por que você acha que esse símbolo, esse código tem essa representatividade? Só por causa da inversão? Tipo, Sim, por causa da inversão, principalmente da inversão de valores, né? sim. É igual dizem que uma hora maldita, né? Seria às 3 da manhã, porque seria 12 horas. Aliás, 24 horas do oposto. Aliás, 12 horas opostas à morte de Jesus, né? Que foi às Sim, 3 da tarde, 3 e meia, um negócio isso, desse, né? isso. Caraca, que loucura. Literalmente é Ih, uma hora onde está. acabou a Portais estão bateria aqui, abertos, tá? mas eu vou continuar assim mesmo. Aí, tá vendo? Falando de 3 da tarde, foi na hora que a luz apagou. Portais são abertos nesse horário. Né, não, mas é o tempo que a bateria dura mesmo. Roland, action.